vezes a técnica ideal ela pode gerar uma certa piora. Nem sempre é ok a voz do paciente piorar. Às vezes é esperado, né? Mas quem é que vai nos dizer isso? É o nosso raciocínio, né? A nossa análise. Que eu vejo, né? Algumas vezes, eu vejo duas coisas principais, assim, sendo feitas pelos fonos. Uma delas é nem perceber que a voz do paciente piorou, né? Então é aquele fono que às vezes está começando a atuar com voz, ou é aquele fono que acaba às vezes não dando aquele passo a mais, que tem sempre aquelas mesmas técnicas na manga, vai fazendo sempre igual, não aprofunda muito a avaliação, né? E aí são esses fonos às vezes acabam nem percebendo, né? Eles não têm muito o feeling assim da questão da avaliação perceptiva auditiva, às vezes não conseguem perceber tão facilmente a melhora e também não percebem a pior e aí acabam também não fazendo nada, né? Às vezes não tem a clareza exata do porquê que escolheram aquela técnica, nem pensavam às vezes que aquela poderia ser a técnica ideal. E também, consequentemente, tem essa dificuldade de repensar então o que fazer. E a outra coisa que eu vejo acontecer, por exemplo, alunos, né, que eu vejo assim, semanalmente estou lidando com os alunos que sempre estão muito dedicados, tentando sempre fazer o melhor. Se a voz piora, gera um desespero total, né? Meu Deus do céu, eu devo ter feito tudo errado e agora, meu Deus do céu, não sei o quê. Gera aquele desespero. Acho que a professora vai me xingar, acho que a professora vai me matar. O que é esperado assim da gente fazer nesses casos, né? Quando isso acontece, porque ninguém está livre, o que a gente pode fazer primeiramente, tá? Você constatou que a voz do seu paciente, ela pode acontecer duas coisas, tá? Na terapia, assim, que não é boa. A voz do paciente, ela pode estagnar, ou seja, ela até melhorou um pouquinho, ou às vezes nem melhorou no início, e ela fica estável, ela não melhora, tá? Ou então ela piora. Pode acontecer isso aí. Às vezes até acontece, tá, gente? Se eu tenho um paciente que tem uma hipertensão laríngea, né, uma hipertensão generalizada, ele pode até, tipo assim, ó, não ter a voz tão rouca, né, porque ele aperta tanto que a voz fica mais áspera, fica mais comprimida do que rouca. Mas aí quando a gente faz o exercício, né, nesses casos das disfonias hiperfuncionais, quando a gente faz o exercício, muitas vezes a gente vai tirar um pouquinho essa compressão e aí a voz vai ficar um pouquinho mais rouca, né? Ela vai ficar menos comprimida e ela vai começar a ficar mais rouca. E isso a gente tem que analisar, temos que pensar, é isso mesmo que aconteceu? Tipo, não podemos simplesmente falar assim, ah, meu Deus, a voz piorou, mas a Mara falou que tá tudo bem, né? Não, a gente tem que olhar e pensar, é isso aí mesmo? Será que é porque meu paciente liberou um pouquinho a tensão e está evidenciando mais a rouquidão? Mas o que eu tenho lá na laringe que está gerando essa rouquidão? Tem uma lesão realmente que está gerando essa rouquidão? Então eu vou ter que ter essa clareza, tá? Mas ok, se você disse, é isso aí realmente, né? A voz do paciente piorou porque liberou a tensão, beleza, tá? Isso pode acontecer imediatamente após. Mas pode acontecer assim ao longo da terapia, porque se você fizer a técnica certinha e tá ok, então no primeiro dia fez ali, piorou porque aumentou a rouquidão, mas isso não é para acontecer sempre, né? Então se você tá treinando com esse paciente, ele tá fazendo em casa, tá seguindo a recomendação, tá fazendo as séries adequadas, tá seguindo tipo assim a tua prescrição de dosagem do exercício, né? Então você tá dosando o exercício adequadamente para ele e mesmo assim ele tá mantendo a voz sem alteração ou então piorando, aí não é legal, assim, com o passar das semanas. Mas aí o que é o primeiro passo, gente? Assim, ó, não adianta se desesperar, né? Não adianta chorar, que isso não vai trazer a solução, né? Então a gente tem que assim pegar as rédeas aí da nossa vida, as rédeas da fonoterapia, né? E tentar entender o que a gente pode fazer. O que é a primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem nesse caso? Vocês vão analisar o processo desse paciente, tá? Vocês vão entender assim qual é a patologia dele,
tá? Talvez vocês nunca atenderam ainda um paciente com essa patologia que ele teve. E tudo bem, né? Eu também já atendi primeiros casos, muitas vezes, né? A gente nunca esquece, a primeira vez que atendeu uma paralisia, a primeira vez que atendeu um nódulo, tudo bem. E a gente pode até não saber o que é esperado da evolução desse caso, né? Às vezes a gente não tem essas respostas, porque um paciente nunca é igual ao outro, tá? Mas aí a gente tem que pensar, juntar assim, ó, essas coisas, né? Pensar no processo do paciente, pensar na patologia que ele tem e fazer uma reflexão mesmo. Por que será que aconteceu isso, tá? Mas isso é esperado? Se eu estiver trabalhando X coisa, o que vai acontecer depois, né? Então a gente vai analisar. A primeira coisa que eu aconselho que vocês façam quando acontece uma situação assim de piora é olhar de novo, parar mesmo, assim, parar e tipo refletir. Não na frente do paciente, depois em casa tira um tempo ou no consultório, mas assim, sem estar junto com o paciente e analisa os dados. Pega de novo toda a anamnese, né? Se você tem lá o relatório, assim, ó, escuta os dados da anamnese, escuta tudo para ver, gente, se vocês estão perdendo alguma informação, alguma coisa que o paciente falou, que na hora vocês não deram tanta bola, ou então que até vocês esqueceram, porque a nossa memória não é uma máquina, né, gente? Nós temos aí, ó, todo mundo quer ter agenda cheia, né? Então a gente tem vários pacientes e não é assim algo tão simples a gente lembrar de todos os dados de todos os pacientes, tá? Então a gente escuta de novo a anamnese e vai assim, ó, tentando. E peguem o roteiro, vejam se vocês perguntaram tudo, será que teve alguma coisa que esqueceu de perguntar ou alguma coisa que está meio obscura ali que talvez vocês não entenderam tão bem, né? Procura por ali. Primeira coisa, analisa tudo de novo, né? Os dados de anamnese, os dados de avaliação, veja aí, ó, faz tipo como se fosse uma reavaliação desse processo de avaliação. Então, isso, gente, já tende a dar um bom resultado. Se vocês olharem muitas vezes, vocês vão relembrar, vocês vão captar ou